Professor Rubens, aula de língua portuguesa, segunda quinzena aí da segunda unidade, iniciando. Hoje na nossa videoaula, dia 7/6. Teremos aí 3 aulas nessa semana, nessa segunda quinzena. Lembrando aí, os conteúdos ainda estamos trabalhando com o conteúdo do 8º ano. A partir da quarta quinzena, estaremos trabalhando já os conteúdos do 9º ano e finalizamos até a segunda e iniciaremos também a terceira com os 9º ano. E aí, provavelmente vocês, alguns livros, nós vamos modificar, entregar os livros do 8º e pegar o livro do 9º. Lembrando que tem alguns conteúdos que não estão compatíveis com os livros de vocês. Então, a hora nós estamos trabalhando com livro, outras aulas nós estamos trabalhando com livro, mas eu coloco sempre, quando isso acontecer, nós vamos estar colocando sempre os conteúdos. Lembrando também que a videoaula que eu apresento, eu já trago todo o conteúdo bem detalhado. Acho que nem precisa vocês estarem, às vezes, nem com o livro, porque também eu não estou postando mais atividades relacionadas com livros, por causa que, como são livros diferentes, fica complicado para se trabalhar para mim. Então, a atividade é uma atividade também por fora. Então, é melhor vocês assistirem a aula por completo, porque se não assistir a aula por completo, fica complicado na hora de resolver as atividades. Vamos dar início, então, ainda relacionado também à questão das notas da primeira unidade, se algum aluno ainda tiver em dúvida, se perguntando, lembrando que o colégio é quem vai estar disponibilizando os boletins para vocês, aos alunos que não conseguirem a média de 5 pontos, irão fazer uma prova presencial no colégio e aí depois nós vamos estar repassando aí, que você fazer essa prova, as notas. Ainda temos aí a questão da aula de recuperação, que já foi apresentada na primeira semana, na primeira quinzena. Então, todos os assuntos que foram apresentados na videoaula da primeira quinzena que vão estar presentes na prova de recuperação. Então, dando seguimento hoje, nós vamos estar trabalhando aí com conjunção ou conjunções, sua classificação, modelos, para nós darmos aí seguimento aí à nossa segunda unidade. Então, colégio municipal, língua português, GESA 5, 7/6, dando continuidade. Então, nós vamos trabalhar hoje com a conjunção, os conteúdos aí programados aí para a nossa unidade. Então, conjunção. Conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. Ou seja, a conjunção ela vai estar sempre fazendo essa classe gramatical aí, de estar relacionando duas orações ou duas palavras entre elas. Ou seja, o primeiro termo com o segundo termo, se relacionando por meio de uma palavra, ou seja, por meio de uma conjunção. E aí nós temos, nesse primeiro ponto aqui, eu coloquei 2 exemplos para ficar mais dinâmico, para vocês terem um pouco mais de compreensão nesse ponto aqui, né? Que é essa questão aqui. Primeiro exemplo. Ele joga futebol e basquete, ou seja, 2 termos semelhantes. Quais são os 2 termos semelhantes? Ou seja, futebol e basquete, ou seja, nós temos aí 2 palavras do mesmo valor gramatical que está estabelecendo uma relação entre elas, ou seja, 2 termos semelhantes, ou seja, o futebol com basquete, ou seja, ele joga o quê? Ele joga tanto futebol quanto basquete, ou seja, nós temos aí 2 termos semelhantes. E nós temos aí a vogal E, ou a vogal E, que está estabelecendo essa conexão entre esses 2 termos. Então, a vogal E aí é a conjunção, ou seja, ela está estabelecendo uma relação entre esses 2 termos semelhantes, que seria, nesse caso, futebol e basquete. Então, toda vez que nós estamos falando nessa expressão, ele joga futebol e basquete, nós temos 2 termos semelhantes, então nós temos aí a vogal E, que está sendo a conjunção, que está estabelecendo essa relação entre eles.
No segundo exemplo, nós temos lá, eu iria jogar ao jogo, mas estou sem companhia, ou seja, duas orações. Nós temos lá a primeira oração, eu iria ao jogo, e a segunda oração seria, eu estou sem companhia. Podemos dizer assim, nós temos aí uma oração com um sujeito oculto, que nós podemos estar colocando aí. E aí são duas orações, ou seja, eu iria ao jogo, eu estou sem companhia. E aí ela está estabelecendo aí uma relação entre as duas, ou seja, eu iria ao jogo, mas, ou seja, a conjunção aí, o mais está tendo um valor de conjunção, estou sem companhia. Ou seja, esse mais aí, assim como é no exemplo anterior, ele está indicando, ele está, nesse caso, estabelecendo uma relação entre esses dois termos. Quando isso acontece, nós temos aí uma conjunção. Lembre que, às vezes, vão ter palavras que o "e" não vai ser uma conjunção, o "mais" não vai ser uma conjunção. Então, por quê? Porque ele não vai estar estabelecendo uma relação do primeiro termo com o segundo termo. Quando ele não estabelece uma relação do primeiro com o segundo termo, ou seja, duas orações ou duas palavras, nós não temos uma conjunção. Então, é importante vocês prestarem atenção nessa questão do que seja uma conjunção, ou seja, a conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. Então, se estabelece uma relação entre elas, nós temos, então, nesse caso, uma conjunção. Se não estabelecer nenhum tipo de relação entre elas, então isso significa que nós não temos uma conjunção. Então é importante vocês ressaltar. Como aqui nas duas frases nós temos aqui uma relação, ou seja, na primeira ele joga futebol e basquete, ou seja, nós temos uma relação de futebol com o basquete, ou seja, está estabelecendo uma relação entre eles, nós temos uma conjunção. E na segunda, eu iria ao jogo. Primeira oração, mas estou sem companhia. Segunda oração, ou seja, duas orações, ou seja, nós estamos estabelecendo aí uma conexão entre elas, então nós temos aí uma conjunção. E aí mais embaixo nós temos as conjunções são classificadas em dois grupos, ou seja, as conjunções coordenativas e a conjunção subordinativas, que nós vamos estar acompanhando a partir de agora essa classificação aí, como podemos dizer, das conjunções coordenativas e também as conjunções subordinativas. A primeira delas, vamos estar falando aí das conjunções coordenativas, que seriam as conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas são aquelas que ligam duas orações independentes. Nesse caso, as orações coordenativas também são classificadas em 5 orações coordenativas. Vamos ver quais são essas 5 conjunções coordenativas, ou seja, são aquelas que ligam duas orações independentes. Bora ver a primeira aí das 5 conjunções coordenativas. A primeira é a conjunções aditivas, onde ele explica essas conjunções estipulam soma, adição de pensamentos. Nesse caso, quando nós tivemos aí e, nem, não só, mas também, não só, como também, ou seja, uma questão de aditivo, de adicionar, nós temos aí uma conjunção coordenativa aditiva. E aí o exemplo, Ana não fala nem ouve, ou seja, é uma questão de adição, de somação, ou seja, ela não fala e ela também não ouve. Então, veja aí que nós temos aí o nem, que está indicando aí essa conjunção aditiva, ou seja, o nem. Então, Ana não fala nem ouve. Vejam também que, como nós vimos aí no primeiro slide, da questão da conjunção, são conjunções que estabelecem relação entre dois termos ou duas orações. E aí nós temos o quê? Ana não fala e nem ouve, ou seja, nós temos aí os dois termos, duas palavras, fala e ouve, ou seja,
Ana, nesse caso, ela nem fala e nem ouve, ou seja, nós estamos tendo aí estabelecendo uma conexão, uma relação de fala e de ouvir. Então, nós temos aí essa questão. Só que ela está classificada nas conjunções coordenativas aditivas, porque ela está somando, ela está adicionando. Então, Ana não fala nem ouve. Então, nós temos aí duas relações, duas palavras que estão se conectando e aí elas estão tendo um sentido de coordenativa aditiva. No segundo exemplo, aí, na segunda questão, nós temos as conjunções adversativas, as coordenativas, que exprimem oposição, contraste, compensação de pensamentos. E aí, as palavras mais comuns para você estar relacionando sobre as conjunções coordenativas adversativas são as palavras mais, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Então, são palavras adversativas, coordenativas, que podem estar sendo expressadas nas conjunções. Lembrando que as conjunções são quando se estabelece relações entre duas palavras ou duas orações. Uma relação, ou seja, estabelece uma conexão das palavras. Então, na questão aí, nós temos aí um exemplo, não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. Ou seja, nós temos aí duas orações, ou seja, não fomos campeões, exibimos o melhor futebol. Ou seja, são duas orações que elas estão interligadas, ou seja, não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. Ou seja, nós estamos tendo uma relação, uma conexão entre as duas relações. Mas só que nós temos aí a palavra todavia, ou seja, todavia exibimos o melhor futebol, ou seja, exprimimos aí uma questão de compensação de pensamentos, ou seja, isso é uma compensação de pensamento, ou seja, pelo menos exibimos o melhor futebol. Então, aí nós temos uma questão, uma conjunção coordenativa adversativa, ou seja, teve uma relação entre os dois termos, mas também mostrou a questão de uma conjunção adversativa por ter aí a conjunção todavia, uma conjunção coordenativa adversativa de compensação de pensamento. Então, nós temos aí, então, a segunda classificação das orações coordenativas adversativas. Já nas conjunções coordenativas alternativas, nós também temos essas relações, ou seja, de exprimir escolhas de pensamento. Ou seja, quando tiver essa questão de escolha de pensamento, nós temos aí a condição alternativa. E aí, na maioria das palavras, essas palavrinhas são que ou, já, ora, quer, seja. Ou seja, são palavras que estão relacionadas com conjunções coordenativas alternativas. Aí nós temos o exemplo, exprime o quê? Escolha de pensamento. Ou você vem conosco, ou você não vai. Ou seja, nós temos aí dois termos, duas orações. Ou você vem conosco, ou você não vai. Ou seja, e aí, exprime aí o quê? Escolha de pensamento. Qual é a escolha de pensamento? Ou você vai ou não vai. Então, está tendo aí uma conjunção coordenativa alternativa. Você tem aquela alternativa de ir ou de não ir. Então, exprime o QI, uma alternativa. Então, aí nós temos uma conjunção alternativa de coordenativa. Essa é a terceira classificação das conjunções coordenativas. Na quarta classificação das conjunções coordenativas, nós temos a conjunção conclusiva. Exprime conclusão de pensamento. Logo, por isso, pois, quando vem depois do verbo, na maioria dos casos, quando vem, essas palavras elas vão sempre vir depois do verbo. Portanto, por conseguinte, assim. Então, logo, por isso, e pois são palavras que sempre vão vir logo após um verbo.
São palavras, são conjunções coordenativas de conclusivo, ou seja, conclusão, ou seja, que você já tem seu pensamento definido. Exemplo, chove bastante, portanto, a colheita está garantida. Então, nesse caso, por chover bastante, ele já dá a entender que a colheita já está garantida. Ou seja, portanto, a colheita está garantida. Então, lembre também que o primeiro termo ele está se relacionando com o segundo termo. Chove bastante, se chove bastante, vai ter consequência de alguma coisa. Nesse caso, da colheita. Então, nós estamos aí relacionando o primeiro termo com o segundo termo. Ele está fazendo uma conjunção coordenativa de conclusiva, porque ele está dizendo o quê? Choveu bastante, portanto, a colheita está garantida. Ou seja, chove bastante, portanto, a colheita está garantida. Então, o portanto aqui é uma conjunção conclusiva. Ele conclui que, nesse caso, a colheita está garantida porque está chovendo bastante. E na última exemplo aí, na classificação das conjunções coordenativas, nós temos a conjunção explicativa. Exprime razão, motivo, ou seja, que ele vai dar uma explicação. Na maioria dos casos, são palavras que são que, porque, assim, pois. E aí, nesse caso, elas agora vêm antes do verbo. Por quanto, por consequente. Então, nas conclusivas, depois do verbo. Veja aqui, chove bastante. Quem é o verbo? Bastante. O verbo bastar. E aí nós temos lá, exprime razão, ou seja, explicativa, que vem antes do verbo. Um exemplo nós temos, não chove, porque nada está molhando. Ou seja, não chove, porque nada está molhando. Então, aí dá a entender uma explicação. Por que não chove? Porque nada está molhando. Ou seja, ele explicou, por que não está chovendo? Porque não está molhando. Ou seja, não está molhando nada, então significa que não está chovendo. Então, nós temos aí uma relação de uma conjunção coordenativa explicativa. E lembre também que está estabelecendo uma conexão do primeiro termo com o segundo termo para nós termos um melhor entendimento, ou seja, não chove porque não está molhando, ou seja, primeiro com o segundo está tendo aí uma conexão. Depois aí nós temos aí as conjunções subordinativas. As conjunções subordinativas, ele explica aí que conjunções subordinativas servem para ligar orações dependentes uma da outra. Nesse caso, as orações subordinativas também são classificadas, mas não em 5 classificações, elas são classificadas em 10. Nós vamos ver hoje 5, nas próximas aulas nós vamos ver as restantes classificações. Então, orações conjuntivas ou conjunções subordinativas serve para ligar orações dependentes uma da outra, ou seja, ela tem uma dependência uma da outra. Então, a primeira conjunção subordinativa é a integrantes, conjunções integrantes, que elas introduzem orações subordinadas com a função de substantivas, ou seja, ela tem a função de um substantivo, que e se. Exemplo, quero que você volte já. Não sei se devo voltar logo. Ou seja, nós temos aí uma relação do primeiro termo com o segundo termo. O que e o se, ele está tendo uma função aí de um substantivo. Então, nós temos aí uma conjunções integrantes, ou seja, introduz orações subordinadas com função substantivas, ou seja, quero que você volte já. Não sei se devo voltar logo. Então, o que e o se, ele está tendo aí uma função substantiva. E lembrando também que o primeiro termo, ele está também, a primeira oração, ela está se conectando com
a segunda oração. Na segunda classificação das conjunções subordinativas, nós temos as conjunções causais. Elas introduzem orações subordinadas que dão ideia de causa. Ou seja, toda vez que nós tivermos aí uma conjunção subordinada, ela de causa. Palavras que, porque, como, pois, visto que, já que, uma vez que. E aí nós temos o primeiro exemplo. Exemplo, não fui à aula porque choveu. Como fiquei doente, não pude ir à aula. Ou seja, não fui à aula porque choveu. Qual foi a causa? A chuva. Como fiquei doente, não pude ir à aula. Qual foi a outra causa aí nesse caso? Doente. Então, nós temos aí, aqui são dois exemplos, ou seja, não fui à aula porque choveu. Ou seja, por que não fui à aula? Porque choveu. Qual foi a causa? Chuva. Como fiquei doente, não pude ir à aula. Por que não fui à aula? No segundo termo, a causa, doente. Então, toda vez, então, nós temos aí a causa, que foi o quê? Doente. Então, nós temos aí uma conjunção subordinativa de causa. Na terceira classificação das conjunções subordinativas, nós temos aí a conjunção conjunções comparativas, ou seja, que vai comparar dois termos, ou seja, introduz orações subordinadas que dão a ideia de comparação. Temos algumas palavras que vão dar essa ideia de comparação, que, do que, como, e aí nós temos, meu professor é mais inteligente do que o seu, ou seja, nós temos aí a ligação de dois termos, meu professor e o seu, ou seja, duas palavras, a comparação do que o seu, ou seja, nós estamos comparando o seu professor com o da outra pessoa, quando ela está dizendo que o outro professor é mais inteligente que o seu, ou seja, meu professor é mais inteligente do que o seu. Então, nós temos aí uma oração da conjunção de comparativa subordinativa, ou seja, onde o seu professor é mais inteligente que o meu. Então, aí nós tivemos uma oração subordinativa comparativa. Na quarta classificação das orações conjunções subordinativas, nós temos as conjunções consensivas, que iniciam orações subordinativas que exprimem um fato contrário ao da oração principal, embora ainda que, mesmo que se bem que o principal, ou seja, isso significa que exprime o fato contrário à oração principal. Nós temos numa frase duas orações, a principal e a auxiliar. Nesse caso, a auxiliar ela vai ser contrária à oração principal. E aí nós temos algumas palavras, embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que, por mais que, por melhor que. São algumas palavras que dão a ideia da conjunção subordinativas concessivas. E aí nós temos exemplo, vou à praia, embora esteja chovendo, ou seja, qual é a oração principal aí? Vou à praia, embora esteja chovendo. Isso significa que nós temos aí uma oração conjuntiva subordinativa concessiva. O embora aí dá a entender de fato contrário à oração principal. Ou seja, vou à praia, embora esteja chovendo. Ou seja, vou à praia está se ligando com para ir à praia, o segundo termo, só que ele está dando
exprimindo um fato contrário, que através da conjunção possessiva embora, ou seja, embora esteja chovendo, seria nesse caso a segunda oração, ou seja, auxiliar, vou à praia, a oração principal. Então, nós temos aí, então, vou à praia, embora esteja chovendo. E a quinta classificação aí das orações subordinativas, nós temos aí agora as condições condicionais. Iniciam orações subordinadas que exprimem hipótese ou condição para que o fato da oração principal se realize ou não. Ou seja, é como se você desse sua opinião sobre alguma coisa ou uma hipótese que possa ter ocorrido, por exemplo, algum fenômeno que possa ter acontecido, e aí você imagina como esse fenômeno aconteceu, ou seja, uma hipótese. E algumas palavras que são relacionadas com as conjunções condicionais, palavras como caso, contanto que, salvo-se, desde que, a não ser que. São palavras que dão a entender que nós estamos falando de umas conjunções subordinativas condicionais. E aí nós temos aí o exemplo. Se não chover, irei à praia. Ou seja, uma hipótese. Ou seja, se não chover, o primeiro termo, irei à praia, o segundo termo que está se relacionando. Ou seja, é uma hipótese. Se não chover, irei à praia. É simples. Se não chover, irei à praia. Ou seja, é uma hipótese ou condição para que o fato da oração principal se realize. Ou seja, qual é a oração principal aí? Irei à praia. Essa é a oração principal. O fato ou a hipótese que possa ocorrer isso é o quê? Se não chover. Ou seja, se não chover, eu irei à praia. Então, nós temos aí, nesse caso, uma oração ou uma conjunção subordinativa condicional, ou seja, a condição para que eu possa ir à praia ou não. Qual é a condição para eu ir à praia? Se não chover. Então, nós temos aí ligando o primeiro termo com o segundo termo, ou seja, a primeira oração com a segunda oração. Então, isso aí nós temos as conjunções subordinativas condicionais. Então, essa foi o nosso início aí de videoaula a segunda quinzena aí da segunda unidade. Nós vamos dar continuidade ainda com as orações, com as conjunções na próxima videoaula, onde nós vamos estar trabalhando nessa semana sobre conjunções, certo? Teremos aí atividade e aí vocês aí podem responder. Lembrando aí que as atividades elas estão em cima, basicamente, todas em cima da videoaula que eu posto aqui para vocês. Tem sim o livro, alguns livros tem, alguns livros não tem. Aqueles livros que não tiver, eu vou estar postando lá no Google Sala de Aula o conteúdo completo para vocês estarem observando e aí não estarem sendo prejudicados. Então, até a nossa próxima videoaula de língua portuguesa.